estamos aqui hoje com um propósito, ouvir a voz de Deus, as direções que Ele tem para nós. Porque como nosso Pai, Ele quer nos ajudar, Ele há de nos trazer aonde Ele quer que nós estejamos, mas nós temos que ouvir a palavra para entender o que Deus tem para nós, e certamente Ele tem muitas coisas a fazer na nossa vida em nome de Jesus. Então eu convido você que está em qualquer lugar do mundo a ficar firme naquilo que Deus está falando, para você sair abençoado, você receber a sua bênção, ou do contrário, não adiantou você estar aqui na casa de Deus. Tem gente que assiste na televisão, e é muito bom assistir na televisão, mas tem que vir pelo menos uma vez por semana na igreja. Nós não podemos abandonar nossa congregação, o apóstolo Paulo disse, conforme é costume de muitos. Quando a gente está aqui, naquele movimento, Deus usando, aí você consegue muitas mais bênçãos do que só ficando em casa. Em casa é só um ambiente de tranquilidade, você já não tem mais aquele despertar. Só no fato de você se arrumar, vir até aqui com aquele propósito, chegar no horário certo, orar, para receber a bênção, aí você sai abençoado. Por falar em abençoado, nós vamos agora para a primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, lá no finalzinho dessa primeira carta, que tem 5 capítulos, e o versículo é o de número 20, é o 20. E diz assim: sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Isso aqui não foi colocado por acaso. A pessoa vai dizer, mas senhor, eu não tinha conhecimento se era verdadeiro ou não. Então ele já disse que nós temos. Quando você assiste a reunião evangélica, ouve a palavra de Deus pela primeira vez, você já sabe o que é certo e o que é errado. A partir daquele momento, entrou no seu entendimento a palavra do Senhor. E tudo que é errado parece que faz mal para você. É como se fosse... Dá muito isso quando é batismo com o Espírito Santo. Às vezes tem uma pessoa ou duas que não está liberta, mas ela acha que pode ser batizada e não é. De repente ela começa a falar uma língua estranha e a gente sente assim como se fosse uma coisa que fizesse mal. Eu chamo que é língua de chumbo, não é língua normal. Se você ouve uma pessoa falar em língua da terra, inglês, espanhol, russo, já ouvi falar nessa língua tantas vezes, algumas vezes pessoas falarem aí, você sente bem, mas é uma língua pesada assim, você põe a mão, manifesta. Então, quando o Espírito de Deus traz a palavra, você aceita, ouviu a palavra, a partir daquele momento você não tem mais desculpa. Eu não sabia se podia ou não podia, sabe? Só em falar um caso você já julga. Não, isso não é bom não. Você simplesmente diz, não vou fazer isso. Mas todo mundo está fazendo problema deles. Eu não vou fazer porque eu tenho temor de Deus. Então ele está dizendo assim, sabemos que já o Filho de Deus é vindo, ele vem. Qualquer dia ele vem. Pode ser que ainda dura 1000 anos, ninguém sabe. Pode ser amanhã. Jesus disse que ninguém saberá, nem ele próprio sabe. O Pai que vai dizer, filho, está na hora. Então chegou a hora dele vir. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Então a partir de agora, quando você vai ouvir alguma coisa, preste atenção. Você sabe se aquele sorriso é um sorriso puro ou um sorriso mal intencionado. Tudo que falou com você, o vendedor, se ele está jogando para um lado que quer vender, ou se ele está falando a verdade. A maioria está jogando para um lado, ele força a venda. Você descobre. Você só vai ser enganado ou enganada se quiser. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos que é verdadeiro. Ah, Senhor, eu não sabia. Aí piorou tudo, você está mentindo. Claro que você sabe. Se eu estou pregando a palavra e eu saio um pouquinho da palavra e falo de alguma coisa, aí você sabe, ó, não está debaixo da unção, porque Deus fala através da palavra dele. Aí vai continuando.
E no que é verdadeiro, estamos. No que é verdadeiro? O que é verdadeiro que nós estamos? Na palavra de Deus. Agora nós somos pessoas iluminadas. E devemos nos esforçar para progredir. Porque senão nós não vamos progredir. Para não cairmos nas arapucas do demônio. Então, e no que é verdadeiro, estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Ele é verdadeiro. Irmão, não tem coisa melhor quando você recebe Jesus na sua vida. Você deu a sua vida para Ele, aceitou Ele como seu Salvador e tem que aceitar. Você sai da morte eterna, herança de Adão ainda, que pesa sobre toda a humanidade. Não tem esse que não nasce já separado de Deus e destinado a ir para o suplício eterno. Na hora que você aceita Jesus, você é salvo, você é realizado. 6 anos eu tinha, não filmava, que tempo não tinha nem máquina para filmar. Todo domingo eu pegava a minha Bíblia, como é que eu ia? Eu estou marcado aqui, deixa eu pôr o dedinho aqui para não ficar, depois eu pego de novo. Aí eu fazia o seguinte, assim, eu ia para a Bíblia, eu ia para a igreja e assim, para todo mundo ver que era a Bíblia. Ah, meu irmãozinho, e o pessoal falava bobagem, o crente com a rapadura, uns falavam até palavra mais pesada, glória a Deus, estou sofrendo por amor a Jesus. Então, a gente sabe o que é verdadeiro, porque nós temos Jesus no coração, mas tem a tentação que vem e convence você que se você fizer, não é muito certo, mas Deus não liga não, não faça isso não, está amarrado. Eu sou de Deus e não quero saber disso. Na hora você responde, para depois você não ficar chorando. Mas Deus não perdoa? Perdoa, mas se o pecado foi intencional, eu não sei se é 100 vezes pior ou 1000 vezes pior. Quando você peca não intencional, por acaso você fala uma coisa assim, você chega até a chorar para a pessoa, você me perdoa em nome de Jesus. Mas quando é intencional, a coisa é séria. Aí fica difícil, você sabe que não podia fazer, porque dentro de você está Jesus e Ele tocou, fez você sentir que era e você fez. Este é o verdadeiro Deus, você ouviu? Jesus é o verdadeiro Deus, Ele, o Pai e o Espírito Santo compõem a pessoa de Deus. 3 deuses, não, 3 pessoas distintas e separadas, mas só funciona em uníssono, é como tivesse uma falando e que a outra fala, é exatamente isso. E quando nós estivermos no céu? Mas antes de estar no céu, nós podemos ter essa experiência com Deus. Onde é que nós podemos ter? Vamos para João 17, isso, João 17, versículo, já te digo agora aqui, que eu já estou em João 19. Então já cheguei no 17, o versículo diz assim, 22, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Olha só, Jesus entrou no nosso coração e deu a mesma glória que o Pai deu para Ele. É muita coisa, irmão, já tem muita coisa, é só você se aprimorar que você vai começar a vencer. E dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só, nós seremos com Deus. Aí nós vamos aprender com Ele, que Ele dentro de nós, o Pai, e nós nele, nós vamos saber o que Ele quer que a gente faça. Só uma comparação, suponhamos que tem um planeta aí distante, que Deus vai dar para você ir lá e construir uma universidade, só para entender uma coisa. Aí você vai dizer, Deus, eu não sei nada, eu não sei nem pegar uma pá de cimento e jogar na parede, ficar agarrada na parede. Eu vejo o pedreiro fazer isso aqui, tchum, é que ele faz assim, ó. Você aprendeu, você vai fazer. Ele pegou e não joga assim não, ele pega e faz assim, tchum, a força está aqui, ó. Aí bate lá. Aí eu não sei nem fazer isso, como é que eu vou construir? Mas Deus está em você, e você está em Deus. O que Ele sabe, você sabe. Irmão, você vai crescer na fé, hein? Pega essa palavra. Essa é a responsabilidade. O que Ele sabe, você sabe. Ele está em você e você está nele, em nome de Jesus. Este é o verdadeiro Deus. É aí que você pode dizer, eu tenho o verdadeiro Deus e a vida eterna.
Jesus é o verdadeiro Deus e Ele é a vida eterna. Nunca vai ter fim, nós com Ele. Mas, missionário, os perdidos que vão para o lago de enxofre não vão viver eternamente, não. Vão sofrer eternamente. Viverá aquele que está com Jesus. Que viver é diferente, irmão, de estar aí sofrendo, desesperado, vegetando. Não. Isso é vida eterna no sofrimento. Mas viver realmente é você ter Deus com você e ser um vencedor, e começa aqui agora. Porque o verdadeiro Deus nós já aceitamos e Ele está conosco, e é só consultar a palavra dele. Você não vê um erro em todo esse livro aqui, ó. Não tem 2 versículos que te chocam. Se chocar não é de Deus. Bateu aqui, mas não. Todos eles têm uma revelação. Tem uns que parece que é, mas não é, mas vai um pouquinho do lado. Aí você vai entendendo e Deus vai lhe ensinando. Mas eu não fui nem ao colégio, nem precisa, porque o ensinamento é de Deus e você se torna uma pessoa sábia em nome de Cristo. Claro que quem foi ao colégio vai poder saber palavras certas, fazer muita coisa direita, arranjar um bom emprego, quanto mais curso tiver, mais oportunidade tem. Mas uns têm curso e não quer trabalhar também, são preguiçosos. Mas tem que querer e ir, porque você vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Nós vamos agora para Hebreus capítulo 2, versículo 5 em diante. Olha o que Deus vai fazer. Nosso Deus é poderoso, pessoal. Aqui diz o seguinte, eu no culto anterior eu fui até o versículo 4, agora é do 5 em diante até o 9. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. O mundo futuro é depois da volta de Cristo, quando vamos para o céu. Mas não são os anjos que vão administrar, não. Somos nós. Ele preparou para nós. Então aqui na terra agora temos que nos preparar para viver dentro da palavra. Muitos ainda vão demorar um pouquinho, porque era tanta coisa errada que ouviram a vida toda, que aquilo contaminou, mas Deus vai descontaminando, Deus vai tirando, vai ensinando. E você então pode ter certeza que você vai ser uma sorte na eternidade, para você e para muitas pessoas. Mas, em certo lugar, testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Preste atenção então, Jesus foi criado, foi feito homem, ele era a palavra de Deus. Aí para ele vir nos salvar, o Pai reduziu a ele a uma semente igual àquela que eu era, que você era, que nos gerou. E essa sementinha foi plantada no ventre da Virgem Maria, no período fértil. E ela então se engravidou, ela aceitou. E Jesus foi gestado igual eu e você fomos. Tudo o que aconteceu no nosso processo, que é um processo de qualquer criança, aconteceu com Jesus. 9 meses depois, Maria deu a ele a luz. Ele nasceu. Mas era tão indefeso que o Herodes queria matá-lo. Maria, mesmo estando no resguardo com José, fugiram para o Egito, porque senão ele mataria o Filho de Deus. E ele não podia morrer antes do tempo. Ele veio para morrer em nosso lugar. Depois que o Herodes tinha morrido, aí trouxeram, José soube e voltou, e não foi para Belém onde ele nasceu, foi para Nazaré, e ali ficou sendo criado. Aprendeu a ser carpinteiro, José deveria ser carpinteiro, ele aprendeu com o pai que não era pai, o pai dele é o Senhor Deus. A Virgem Maria teve mais vários filhos. Você não se assusta não, que isso está escrito, está lá em Lucas 6, Marcos 4, 4 nomes dos filhos dela está ali, depois você lê. O pastor já vai procurar e vai passar para mim aqui, eu digo para você onde ele está, direitinho, para você não errar. Que quando fala isso, a pessoa fica brava. Não, foi. Mateus 1, 25 diz que o José queria deixá-la quando soube que ela estava grávida, por causa, o pessoal diz, vocês não casaram, são só noivos, que negócio é esse? Então ele ia fugir pelo mundo e o pessoal ia ficar com dó dela, porque senão ela teria que ser morta. Como é que uma moça consegue um filho dele? Mas Deus não trabalha errado, não. José intentou, Deus mandou um anjo que falou com ele, o José então a recebeu como sua mulher e não a conheceu até que deu à luz a um filho. Então na hora que ela deu à luz o filho,
o José passou ela a ser, depois do período, né? Aí passou a ser marido e mulher, como está escrito que deve ser sempre dessa maneira. Se o marido não está ligando para a mulher ou a mulher para o marido, está errado. Tem que buscar de Deus. Isso é necessário, isso faz bem. O sexo tem três fundamentos principais. Um é, vamos dizer, a perpetuação da espécie. O outro é psicológico. A pessoa precisa ter essa vida conjugal. São três, eu não estou lembrando o terceiro, não. Tem o biológico, o espiritual. Aí eu esqueci o terceiro agora, mas ainda vou fazer um estudo. Fui falar demais agora e me atrapalhei. É verdade, né, cara? Você conhece, mas tá aqui dentro. Eu, por exemplo, quando eu vou a um país que fala inglês, no primeiro dia eu estou tropeçando, estou falando, mas 2 dias depois volta tudo. Aí eu venho para aqui, só fala português, você fica 1 ano falando português, chega lá, já esqueceu, mas volta tudo. Está tudo aqui dentro da cabeça. Continuando agora. Então alguém falou, que é o homem para que Deus te lembre, o filho do homem para que o visites. Aí fala assim, que é para Jesus. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. O homem foi feito. Incrível, Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos. Porque ele era homem completo. Ele tem 2 naturezas, ele é Deus e é homem. Como homem não diferenciava nada de nós. Por isso ele diz, tudo é possível que crê, porque ele cria para Deus fazer a obra dele. Ele se consagrava e o Pai falava com ele. Se você se consagrar, você vai ver que a Escritura é um livro vivo que vai falar com você. Olha, os irmãos de Jesus está em Mateus 13,55, também está em Marcos e também está em Lucas. Ali na Bíblia, às vezes, Mateus 13,55. Continuando. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés de Jesus. Não, de nós também. Jesus disse em Lucas 10,19, eis que eu vos dou poder para pisardes serpentes e escorpiões. 2 figuras que a Bíblia usa para identificar os piores demônios que existem. Então nós temos poder para... E nada, absolutamente, vos causará dano algum. Você pode se levantar em Cristo, amarrar o mal, mandar embora, que o diabo não vai conseguir tocar em você. Amém? Continuando. Todas as coisas sujeitar debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou de que lhe esteja sujeito. Acabou. Está tudo sujeito a Jesus e a nós quando temos Jesus na vida. Mas agora não vemos todas as coisas, não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, falei anteriormente, está tão claro aqui na palavra de Deus, por causa da paixão da morte, porque ele teria que morrer, os anjos não morrem. Então ele foi feito um pouco menor do que os anjos, eu fui feito, você foi feito, somos um pouco menor. Mas então eu posso pedir um anjo que é mais forte? Não, você não se fala com anjo, isso aí é feitiçaria. Você fala com o pai que dá. Na feitiçaria que você fala com o demônio expulso e tal, e se vier o chefe também você pode expulsar, que ele vai lhe obedecer em nome de Jesus. Aí diz assim, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Pela graça de Deus, ele provou a morte para que nós não morrêssemos espiritualmente. Irmãos, quem aceitou Jesus se alegra, cada dia leia a Bíblia, vai aprendendo, porque o dia que você faltar aqui no mundo, e um dia cada um de nós vai faltar a seu tempo, o dia que o nosso tempo, dia estiver cumprido, Deus vai recolher a nossa alma como se recolhe um feixe de lenha. Está aqui, segundo seguinte, você está já no braço de Jesus lá no céu. Então, Deus quer que você vai ser, e lá você vai ser muito usado por Deus, como já temos visto aqui, para que, pela graça de Deus, provaste a morte por todos. Então, provou pela graça de Deus. Imagina, ele que trouxe a graça, pela graça ele provou a morte por todos nós. Nós que estamos pregando sobre a graça, pela graça, nós também seremos vencedores em todas as batalhas.
Aprenda que Deus fez você para ser um sucesso nesse mundo. E não um coitado que as pessoas dão uma esmola para comer um pouquinho. Não, nós somos pessoas que temos que crer em Deus, vamos prosperar, vamos ter as nossas necessidades supridas e vamos ser uma bênção para todos. Amém?